1 Samuel, capítulo 17, eu quero falar um pouco ao seu coração sobre o versículo, capítulo 17, mas principalmente o versículo 45. Você pode abrir a sua Bíblia aí, ligar, conectar, como ficar melhor. Versículo 45 fala assim: Tu vens contra mim com espada e com lança e com dardos. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Diz isso aí na sua Bíblia. Diz aí. A vida cristã, ela é marcada por muitas batalhas. Alguns dizem que depois que se converteram, depois que Deus os converteu, parece que as batalhas aumentaram. E é muito natural, porque quando o diabo vê que você está agora nas mãos do Senhor, ele quer te derrubar de alguma forma. Todos nós temos gigantes para enfrentar. Não tem jeito, todos nós temos, cada um com o seu gigante. Para alguns, o gigante de um é pequenininho, para outros já é maior, mas cada um tem o seu gigante. Isso faz parte da vida. São lutas que tentam nos paralisar às vezes, vão causar em nós medo, vão causar em nós incredulidade. E muitas vezes esses gigantes, eles querem nos contagiar com a síndrome do gafanhoto, que foi aquela síndrome que o povo chega lá na Terra Prometida se achando menor que todo mundo. E essa síndrome aqui, ela afetou quase todos os espias que Moisés mandou, menos Josué e Caleb, que permaneceram firmes. Eles enxergaram a promessa maior de Deus para a sua vida. Eu acho que esse é o grande desafio da gente. Quando nós enfrentamos gigantes, nós conseguimos enxergar lá na frente a promessa maior de Deus. Nunca, meus irmãos, nunca a igreja do Senhor precisou tanto de pessoas corajosas, dispostas a lutar e vencer batalhas espirituais e também vencer batalhas físicas. Nunca a própria igreja do Senhor passou por momentos tão difíceis, tão constrangedores como nós temos passado nos últimos tempos. De maus testemunhos, mas também de lutas, de pressões, de pressões sobre a igreja, sobre os ensinamentos da igreja, sobre os princípios da palavra de Deus. Nunca estivemos sob tanto ataque como estamos agora, e precisando de homens e mulheres corajosos que conseguem manter os seus pés firmes. É interessante que a nossa igreja aqui, nós estamos encerrando um ciclo, porque daqui a 2 semanas nós vamos completar um ano reunidos neste lugar. E este ciclo, ele é algo muito precioso para nós, porque tudo que nós começamos sem muitas perspectivas de tempo, mas Deus foi trabalhando. Algum homem chamado William Williams, ele falou assim: não fazer mais do que a média é o que mantém a média baixa. Não fazer mais do que a média é o que mantém a média sempre baixa. Quem se apega ao pequeno de ontem, ou às vitórias que aconteceram ontem, ao sucesso de ontem, corre o risco de estacionar e perder aquilo que Deus tem preparado para si no dia de hoje. E nós temos muito essa tendência, nós ficamos muito apegados com o ontem, e nós vamos perdendo a visão daquilo que Deus tem para nós hoje. Golias, ele gritou aqui para esse povo, durante 40 dias, desafiando Israel a mandar alguém para enfrentá-lo. Golias é um homem grande, muito grande. A tradição diz que só a lança dele pesava 60 quilos, só a lança do Golias. E ele gritava e pedia que o povo mandasse alguém para enfrentá-lo. E quem apareceu lá foi um menininho que estava entre 15 e 17 anos de idade. Que idade você tem, Luiz? Vem aqui um pouquinho, Luiz. Vem aqui um pouquinho. Vem aqui, Ricardo, por favor. Vem aqui. Vem aqui. Foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos isso. O que você acha? Foi mais ou menos isso aqui. O Golias estava lá gritando, pedindo um soldado grande para enfrentá-lo. E essa
Foi quase a diferença. Foi quase. Obrigado, pode ser essa lá. Foi quase isso. Nos tempos de crise é que aparecem os heróis. Nos tempos de crise. Você vai lembrar de tantos homens, cada um tem o seu estilo, mas a fé em Deus é que transforma limitações em vitórias. E é interessante porque essa história aqui de Davi e Golias vai nos ensinar algumas coisas aqui nesta manhã. Acompanhe comigo aí. Primeira coisa que ela vai nos ensinar está no versículo 36, que diz assim: assim feria o teu servo leão, o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles. Porque, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo, e disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu acho que você aprende comigo. É que nós precisamos trazer, quando enfrentamos gigantes, trazer à nossa memória aquilo que Deus já fez. Porque nós somos um povo muito esquecido. Porque o primeiro fundamento aqui da fé do Davi não foi a ousadia da juventude, não é porque ele era jovem, eu sou jovem, eu sou adolescente, eu estou na flor da idade, como diz lá na minha terra, então eu vou enfrentar esse incircunciso filisteu. Não foi a autoconfiança dele, mas o que motivou Davi a enfrentar um cara enorme na sua frente foi a lembrança das experiências anteriores que ele teve com Deus. Porque ele vai dizer aqui no texto: eu já enfrentei leão, eu já enfrentei urso, e Deus me deu vitória em todas. Não vai ser esse circunciso filisteu que vai fazer eu recuar. Entende isso? Aqui vai se revelar um princípio aqui essencial para a vida. É que o passado não é apenas memória, mas o passado da gente precisa ter um testemunho, precisa ser, um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Quando nós conseguimos olhar para o nosso passado, porque a palavra aqui, a frase que ele fala, o Senhor me livrou, está num tempo dizendo que o Senhor já fez isso. Eu creio que Deus pode me livrar. Também, eu creio nisso. Você crê nisso? Você crê, né? Mas Davi estava falando uma coisa mais intensa ainda. Ele não estava dizendo, eu creio que Deus vai me livrar. Ele está dizendo assim, o Senhor já me livrou. O Senhor já fez isso por mim. E o Antigo Testamento está repleto da ordem de Deus para o povo. Lembra-te. Você vai ver esse Deuteronômio capítulo 8, Deus falando assim: lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou esses 40 anos no deserto. Se Deus olhasse para você agora de manhã, aqui, se Deus chegasse na tua frente e dissesse assim, lembra-te de todas as vezes. Um homem chamado Agostinho de Hipona, você vai conhecer talvez ele pelo apelido, Santo Agostinho, ele dizia assim, aquele que esquece os benefícios de Deus, perde a força da esperança. Aquele que esquece o que Deus já fez, não vai ter esperança, porque tudo vai ser promessa. Tudo vai ser promessa ou vai ser experiência dos outros. Charles Spurgeon falava assim, a lembrança das misericórdias passadas é combustível para a confiança futura. Quantas vezes Deus já livrou você? Quantas vezes Deus já te deu saída para situações difíceis? Aquelas situações que a gente pensa assim, agora acabou. Agora já foi, agora não tem mais volta, agora foi. Como diz, agora já foi o boi com as cordas. Não tem mais volta. E aí Deus vai lá e mostra para você, tem volta sim. Deus faz isso o tempo todo. A fé, ela é renovada, mas a fé, ela convida a gente a revisitar o nosso próprio memorial de vitórias. Eu aconselho os irmãos, se você ainda não tem, compra um caderninho e coloca lá as vitórias que Deus te deu. Você pode até colocar lá, eu orei tal dia por tal coisa, aí lá na frente você vai poder relembrar, tal dia eu pedi isso e hoje Deus me deu. É um memorial de coisas abençoadas que Deus faz por nós e que nós vamos esquecendo. Sabe, nós vamos esquecendo. E Davi, quando ele olha para o Golias, ele era, essa diferença que eu coloquei aqui do Ricardo e do Luiz, não era assim não.
O Golias tinha mais de 2 metros de altura, alguns pesos dizem que ele tinha quase 3 metros de altura. E ele olha para baixo, vê aquele gurizinho, e o guri fala assim: cara, eu já lutei com um urso, eu já lutei com um leão, e Deus me deu vitória em tudo. Tu pensa só porque tu é grande? Entende? Deus traz à memória de Davi as coisas que ele já tinha feito. A memória das vitórias de ontem, das coisas que Deus nos deu, é a profecia para as vitórias de amanhã, porque senão não tem sentido. A gente vai vivendo, e aí hoje a gente está com uma dor de cabeça, a gente ora, Deus tira, aí amanhã a gente sente uma outra dor de cabeça, a gente começa a murmurar: ora de novo, porque o Deus que tirou ontem pode tirar hoje. As memórias. O apóstolo Paulo, ele aplica esse princípio, quando ele fala em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10, ele fala assim, ó: ele nos livrou de tão grande morte, e livrará em quem esperamos que também ainda nos livrará. Quer dizer, o Senhor já fez tanta coisa, tanta coisa. Se você fizesse hoje uma revisitação às tuas memórias, você vai ver quanta coisa Deus já fez por você. Mas tem uma segunda coisa que a gente aprende aqui, está no versículo 38, ele fala assim, ó: e Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo tudo de sobre si. Sabe o que a gente aprende aqui? Você e eu, nós precisamos ser nós mesmos. Nós precisamos ser nós mesmos. Esse episódio aqui da armadura de Saul é mais do que um detalhe histórico isso aqui, porque o que ele fez? Ele vê Davi, um gurizinho, e ele fala assim: bom, já que esse guri quer lutar com Golias, deixa ele usar a minha armadura. Só que Saul, a Bíblia diz que é um homem grande. Lá quando ele foi escolhido, a Bíblia diz que da Saul ele se sobressaía sobre o povo, ele era grande, e Davi pequenininho. Pode imaginar como ficava aquela armadura? Ficava grande. O verbo vestir aqui no original sugere a tentativa de transferir não somente as roupas, mas também uma responsabilidade no estilo da luta. Porque Saul queria que Davi lutasse com Golias da forma com que Saul lutava, e não dá. Você nunca vai conseguir fazer as coisas como os outros fazem. Você nunca vai ser igual a ninguém. Você é você mesmo, e você vai lutar com as tuas próprias vestes, com as tuas próprias coisas. Deus te criou assim para você ser você mesmo. Você crê nisso? Amém. Vem cá, Lucas, um pouquinho. Você faz um favor para mim? Pega aqui essa muleta e anda com ela até lá atrás. Do jeito que eu ando. Não devia. Não é assim que eu ando, anda mais rápido, anda muito devagar. Não é assim que eu ando. Não, anda como eu, vai. Deita em cima dela, vai. Não consegue? Não sei não. Como tu não consegue? Sei lá. Vocês são muito fraquinhos, não sabem nem usar de muleta. Sabe por que ele não consegue? Porque essa muleta foi feita para mim. Sou eu que ando com ela. Sou eu que ando. Os meus filhos eles não sabem andar com a minha muleta. Porque eu ando. Eu jogava vôlei com essa muleta aqui. Eu jogava futebol com essa muleta aqui. Tu conseguiria? Pois é, eu também não consigo jogar com as duas pernas. Eu preciso da muleta. Você percebe? Deus trabalha conosco do jeito que nós somos. É isso. Deus não quer que você seja alguém que você não é. Ele te chamou porque Ele sabe as tuas forças e Ele sabe as tuas limitações. Quando nós aceitamos viver com armaduras emprestadas, nós caminhamos desajeitados. Você não achou que ele caminha mais desajeitado que eu? Eu sou mais elegante andando de muleta, né? Ele caminha todo desajeitado. Mas eu não consigo andar com as duas pernas como ele anda. Entende? Davi entendeu isso.
Davi entendeu essa autenticidade. Ele entendeu que a autenticidade é uma arma espiritual. Ele tirou a armadura não por rebeldia. Ele não estava sendo rebelde ao rei quando ele não quis usar a armadura, mas ele tirou a armadura porque ele sabia que ele não poderia lutar com o que não havia experimentado. Se eu colocasse ali na rua agora uma bola de vôlei e eu colocasse o Lucas jogar de muleta, ele não ia conseguir. Mas eu ia. Mas se você dissesse assim para mim, agora você tem que ficar aqui no lugar do Lucas e tem que soltar a muleta, vai cair no chão. Por quê? Porque cada um tem a sua autenticidade. Tem gente que vai conseguir falar, por exemplo, se eu chegar aqui daqui uns 3 meses mais ou menos, essa igreja não vai caber mais aqui dentro de tanta gente. Vai ter aqui, vamos imaginar que eu esteja pregando para 3.000 pessoas. Uma vez eu preguei numa igreja no Rio de Janeiro que tinha quase 4.000 pessoas, eu preguei. Mas se você me colocar aqui para falar com a criança, não dá. Eu não consigo, eu não sou como a Érica, eu não sou como a Cris, eu não sou como a Ana Paula e como os outros que sabem falar com crianças, eu não sei, a criança tem medo de mim. Mas o problema não é eles terem medo de mim, eu tenho medo deles. Eu tenho medo, eu não sei falar para a criança. Ontem o Érica falou, pastor, você tem que fazer a abertura, eu falei, da Cris, porque eu não sei. Mas se eu tiver que falar para adulto, eu falo. Entende? A autenticidade, o que Deus está dizendo aqui para nós, com essa história de Davi, é que eu não posso lutar batalha nenhuma com a arma dos outros. Eu não posso querer ser igual aos outros, porque Deus me chamou do jeito que eu sou, e Deus chamou você do jeito que você é. Alguns vão saber contar história, outros vão saber brincar com as crianças, outros vão pintar rosto, outros vão fazer comida, outros vão limpar o chão, outros vão cuidar da porta, e todos têm igual importância na obra do Senhor. Porque ontem, se a Karina e o Éder não tivessem vindo fazer cachorro quente, alguém teria que sair daqui e ir lá fazer. Aí a Cris falou que depois estava tudo prontinho lá, né? Foi só pegar, pensa, porque Deus movimenta pessoas, cada uma na sua área, para servir a obra dele. Um homem chamado Carl Roger falou assim, quando me aceito exatamente como sou, aí sim eu posso lutar. Quando eu me aceito como eu sou, eu não posso lutar de outro jeito. Ser quem você é o primeiro passo para você se tornar o melhor do que você é. Não dá para ser diferente. O jovem que tenta ser outro, ele perde a chance de ver a graça de Deus agir em sua própria vida. Alguns adolescentes, jovens, vão jogar futebol bem, outros vão jogar basquete, outros vão jogar videogame, outros vão dormir bem. Cada um tem a sua particularidade diante de Deus. A autenticidade, meus irmãos, é o altar onde Deus manifesta a glória dele. A autenticidade. Uma outra coisa que a gente aprende, está no versículo 40, ele fala assim, ó, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e pô-las no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-lhe chegando ao filisteu, e foi se chegando ao filisteu. Já pensou isso aqui? Cara de 3 metros de altura. Tinha um outro homem que ia na frente de Saul só para carregar o escudo dele. Imagina o peso que era aquele negócio. A lança pesava 60 quilos. Alguns dizem que pesava 60 quilos não era a lança, era a ponta da lança. Já pensou? Quantos quilos você tem, Lucas? 60 quilos. É carregar o Lucas na mão. Percebe? E aí Davi vai chegando, aquele homem enorme, um gigante, além de gigante, era um guerreiro, não era um inexperiente, era um cara que sabia guerrear. E Davi vai chegando para ele, o Saul então pega aquele escudo enorme, ele pega aquela lança enorme, Davi vai lá e pega uma funda. Lá no sul eles chamam de funda, não sei se vocês chamam de bodoque, algum lugar chamam de bodoque, outros lugares querem ser mais chiques, chamam de estilingue, mas é funda. E Davi, ele não entrou no vale aqui para brigar com o Saul, ele não entrou com arma de soldado.
Se você tivesse que brigar com Saul, Gabi, você ia levar uma funda, você ia levar no mínimo um taco de beisebol, né? No mínimo isso. Mas Davi, ele não entra com arma de soldado, mas ele entra com um instrumento simples, de pastor. Ele vai com um cajado, com uma funda e 5 pedras. E a Bíblia, inclusive, vai dizer que eram pedras lisas, que eram polidas pelo tempo, pela correnteza. Sabe aquelas pedrinhas que ficam dentro d'água? Que elas ficam ali tanto tempo que a água vai passando até que elas ficam lisinhas. Agora, por que Davi levou 5? Se ele precisou de uma só. O número 5, ele é significativo. Na simbologia bíblica, o número 5, ele aponta para a graça de Deus. O número 5 aponta para a graça. Isso aqui vai lembrar para a gente que nós não vencemos por habilidade, nós vencemos pela graça. Davi sabia que ele podia errar, porque se ele fosse com prepotência, se ele fosse com orgulho próprio, ele vai dizer, eu vou levar uma pedra só, é suficiente para matar esse cara. Mas não, ele levou 5, ele sabia que ele podia errar, e eu posso errar, e você pode errar. Mas ele levou 5, e Deus está ensinando para ele, para você e para mim, que as nossas vitórias são pela graça de Deus, não é pela nossa força. Porque se for pela nossa força, a gente cai o tempo todo. É o tempo todo. E ele pegou armas comuns, mas armas que ele dominava. Ele dominava. É como eu disse antes, se você me pedir para contar uma história para crianças, elas vão fugir de mim e eu delas. Mas se você pedir para a Érica, ela vai contar aqui o segredo da melancia. Você que viu ontem, sabe que hoje ela deu uma seguradinha aqui porque tinha adulto, mas ontem ela quase caía no chão aqui ensinando para as crianças. Por quê? Porque é o dom dela, é a arma que ela tem, a arma que ela domina. Qual é a arma que você domina, irmão? Ontem os irmãos saíram daqui, foram para a praça, e eu não sei o que eles fizeram lá. Eu não sei se eles ameaçaram as pessoas, pode ser. Mas eu sei que quando eles voltaram, veio um monte de gente junto, parecia uma procissão. E entrou todo mundo aqui, encheu a igreja. São as armas que eles dominam. Por que eu não fui junto? Porque não é a arma que eu domino. Não é a arma que eu domino. Os irmãos ficaram aqui na frente, o Luiz Felipe chegava assim para as pessoas que passavam lá da rua. Ó, vem aí, ó, é daqui a pouco, vem, pode vir. Lembra que você falava isso? E a pessoa, não, já está atrás, não tem problema, pode vir. E alguns vinham. E eu sentado aqui dentro. E o Ralf também, né, Ralf? Nós dois aqui dentro cuidando. Por quê? Porque a arma que eles dominam. Deus quer usar você nas armas que você domina. Ele quer te usar, não nas armas que você acha que são importantes, mas nas armas que você domina. A lógica de Deus é sempre assim. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quer dizer, aquilo que você acha que não tem sentido, que não tem relevância, é isso que Deus usa para tocar pessoas. Um homem chamado Charles Spurgeon falou assim: Deus frequentemente usa meios pequenos para alcançar grandes propósitos, para que toda a glória seja dele. Deus usa coisas pequenas para alcançar grandes propósitos, para que a glória seja dele. Deus, ele chamou Gideão, pequenininho, franzidinho, ele estava lá malhando trigo, e Deus falou: quero que você agora vai pegar um povo, aí você vai lá derrubar as muralhas de Jericó. A tradição diz que aquelas muralhas mediam 30 metros de altura e alguns metros de largura, tanto que em cima da muralha eles construíam casas. E Deus fala: Gideão, você vai lá. Ah, mas senhor, e aí como é que vai ser? Não, você vai levar cântaros, que eram vasos, você vai levar tochas e você vai levar trombetas. Não, senhor, parei isso. Tem coisa errada aí. Como assim? O senhor quer que eu vá destruir as muralhas de Jericó com vaso, com tocha e com trombeta? Não, senhor. Não é o senhor que está falando. Não. E Gideão vai lá.
E Deus manda ele dar uma volta na cidade, dar 2 voltas na cidade, dar 3 voltas na cidade. Na última volta, ele fala: agora vocês vão todos ao mesmo tempo, vocês vão quebrar todos os cântaros que vocês têm, e vão tocar as trombetas ao mesmo tempo, e vão levantar o fogo, vão fazer assim, ó. E eram 300, uma pessoa no meio da madrugada, você dormindo, e de repente 300 vasos se quebram ao mesmo tempo, trombetas tocam, fogo faz assim, os soldados inimigos levantaram assustados, eles pegaram a espada e eles começaram a se matar entre eles mesmos. E Gideão ali observando. Por que Deus não quis que Gideão levasse espada? É para que Gideão entendesse que a vitória era de Deus, não da espada dele. Às vezes, nós achamos que as nossas armas são insignificantes, mas são as armas que Deus quer usar, para te usar para a glória dele. Às vezes você não sabe contar uma história, às vezes você é tímido para falar na frente, mas às vezes o sorriso que você tem para quem chega na porta é mais importante que tudo isso, porque são as armas que Deus te deu. Não é a sofisticação das armas que define a vitória, mas a certeza de que essas armas foram entregues nas mãos de Deus. E a última coisa, versículo 41, diz assim: o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto ele era moço, ruivo e de gentil aspecto. A reação de Golias aqui foi de desprezo. E a palavra usada aqui no original significa desprezar, humilhar, desdenhar, tornar aquela coisa insignificante. E aqui entra uma ironia teológica aqui, porque Golias o despreza porque olha apenas o exterior. E a Bíblia diz em 1 Samuel 16, versículo 7, é que o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. É isso que Deus vê. A gente precisa ignorar o desprezo, porque o desprezo sempre foi uma arma do inimigo, sempre foi. Foi usada contra José, foi contra os seus irmãos, contra Neemias, quando ele estava tentando construir o templo, os muros, contra Jesus, quando ele foi chamado de carpinteiro de Nazaré. Quem é desprezado pelos homens, muitas vezes é exatamente quem Deus levantará para ser um instrumento de vitória na vida de pessoas. Mentes pequenas são as primeiras a condenar ideias grandes. Então nós precisamos ignorar o desprezo. O Spurgeon falava assim: os homens podem zombar de você, mas se Deus sorrir para você, isso basta. Se Deus sorrir para você, isso basta. Porque o desprezo não define quem você é. O que define quem você é Deus, é a palavra de Deus. O desprezo de Golias aqui, ele não anulou a fé de Davi. Pelo contrário, o desprezo de Golias foi o combustível para a coragem de Davi. Então o que você quer fazer? O que você precisa fazer? Seja corajoso até o fim. A Bíblia vai dizer no versículo 43, disse pois o filisteu a Davi: sou eu algum cão para te vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi, e disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Olha que cara sem vergonha. Que cara sem vergonha. Vem aqui, tu pensa que eu sou cachorro para vir com um pedaço de pau? Vai pegar uma espada. Mas já que tu não vem com espada, eu vou fazer com que os animais do campo vão comer a tua carne hoje. E aí Davi pega, meus irmãos, eu lembro dos meus tempos de criança. É que a nossa funda, antigamente, era uma coisinha assim, que fazia assim, né? A de Davi não. Ele pega a pedrinha, ele bota ali, ele começa. E Davi chegando. E daqui a pouco ele solta aquela pedrinha, que a graça de Deus pega aquela pedrinha e leva ela até a testa do gigante, e ele cai. Sabe por quê? Porque aquela pedra era direcionada por Deus. As pedrinhas que você lança na sua vida são direcionadas por Deus, e Ele vai soltar no lugar certo.
porque Ele quer que você use as tuas armas, não as armas dos outros. Nunca as armas dos outros. E aí no final da história, no versículo 46, Davi faz uma coisa que nós precisamos aprender a fazer sempre. E ele vai falar assim: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. O que Davi fez? Ele entregou toda a glória a Deus. Deus ele te usa com as armas que você tem, mas quando a vitória é completa, ela sempre vai terminar em adoração. Sempre. Porque nós entendemos que a vitória vem do Senhor. A palavra de Deus vai dizer assim em 1 Coríntios 10: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E o último versículo, Tiago 4, versículo 7, ele fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, qual é o seu gigante? Não adie mais. Corra para o combate, porque a sua vitória com Deus é certa. Não importa qual é o tamanho da luta, qual é o tamanho da batalha, não importa a dor, não importa tudo que você tem que fazer. As tuas batalhas, elas com Deus, sempre serão vencedoras. O Senhor continue te usando, irmão, para a glória dele. Os dons que você tem, porque Ele te deu. Com as armas que você tem, com aquilo que você faz de melhor, faça para a glória de Deus. Mas não esconda os teus dons. Se você esconder os teus dons, é pecado. Quando você tem dom, você tem que pedir para Deus te usar. Pede que Ele vai usar do jeito dele, da forma dele, como Ele quiser. Mas Ele vai te usar para a glória dele. Então, que Ele nos ajude, porque milagres estão acontecendo. O inimigo está fugindo. O mundo está indo atrás de Jesus e eu quero fazer parte disso. Eu sei que você quer também. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? E assim nós vamos encerrar o nosso culto nessa manhã. Querido Pai, nós louvamos o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor nos ajuda a usar as armas que temos para a glória do Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos use e sabemos que nós somos pequenos, e os nossos dons, às vezes, eles, aos nossos olhos, parecem tão insignificantes, mas nós sabemos. Ou pelo menos aprendemos hoje com a Tua palavra que o Senhor pode todas as coisas e que tudo que somos e que temos é porque vem do Senhor. Então nos use, Pai. Faça a Tua vontade na nossa vida. Tire de nós todo o atrapalho, todo o sentimento ruim, todo o sentimento de inferioridade, de desvalor. Tire tudo isso de nós e nos faz usar aquilo que o Senhor nos deu para a Tua glória. Seja de um jeito, seja de outro, conforme for a Tua vontade, mas que nós possamos usar para a Tua glória. E que essa cidade sinta o impacto de pessoas que servem ao Senhor com propriedade. Então eu entrego esses momentos nas Tuas mãos e agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito de Deus estejam com cada um dos meus irmãos agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus te dê uma abençoada semana e não deixe de vir no próximo culto de oração para nós orarmos juntos aqui. Que Deus os abençoe. Vão em paz.